Vamos estar falando sobre as controvérsias do ministério de Cristo, e que são controvérsias também que acontecem também nos ministérios que imitam o exemplo de Cristo. E nós vamos poder perceber que qualquer outro ministério que se propõe em pregar o verdadeiro evangelho passa por essas controvérsias, ok? Nós estamos estudando o evangelho de João, chegamos ao capítulo 7, e o que eu poderia dizer do capítulo 7 do evangelho de João? A meu ver, é o capítulo das controvérsias. Em todo o evangelho de João, me parece ser o capítulo que mais narra controvérsias, que mais narra levantes contra a pessoa, a obra, a missão do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos aprender coisas muito importantes no ministério de Cristo, e muito importantes também para o nosso ministério, como pastores, como presbíteros, bispos, diáconos, evangelistas, missionários, e como ovelha de Cristo num todo. Nós podemos perceber que no meio das primeiras controvérsias, aí no capítulo 7, que a gente está analisando hoje, a gente vai perceber no capítulo 7, logo no versículo 1, que Jesus estava sendo ameaçado de morte. Diz assim, e depois disso, Jesus andava pela Galileia e já não queria entrar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Vocês lembram na semana passada que a gente analisou o capítulo 6, e a gente viu que os judeus tinham visto Jesus fazer um milagre, muitos milagres estavam lá, admirados lá perto de Jesus, dando a entender que eram discípulos, seguidores de Cristo. E aí, no dia, Jesus multiplicou pão e peixe, no outro dia todo mundo deixou o que fazer e foi procurar Jesus. Foram lá para o outro lado, Jesus estava lá em Cafarnaum, e quando eles chegaram lá, Jesus levou para eles um sermão duro lá na sinagoga de Cafarnaum, um sermão tão duro, meu irmão, que chamou eles ao arrependimento, chamou eles à conversão, mandou eles abrir mão daquela vida religiosa, legalista, e de fato se voltar para Deus. E quando Jesus levou aquele sermão, colocando muitas outras coisas, falando da obra dele, da pessoa dele, de quem realmente ele era, os judeus ficaram furiosos. E a Bíblia disse lá, que no capítulo 6, que muitos discípulos deixaram de seguir Jesus naquele dia, e outros ficaram tão irados que já quiseram matar Jesus. E a gente vê essa questão de querer matar Jesus já desde o capítulo 2. Capítulo 2 a gente vem trabalhando já desde o primeiro capítulo, a gente vem percebendo que desde o segundo capítulo já surge essa ideia ali na mente dos líderes judeus, que são influenciadores, são líderes, influenciam pessoas, de matar Jesus, de levantar ali pessoas contra Jesus. E ali não aconteceu ainda, primeiro porque o tempo de Deus não havia chegado, o tempo do Pai não havia se cumprido ainda, ele não tinha terminado a missão dele ainda. Não chegou a hora dele ir para a cruz. Segundo, humanamente falando, porque também tinha muita gente que cria em Jesus, e os judeus resolviam não matar ele logo, porque ia dar ia levantar um motim, os romanos iam ficar furiosos, enfim, ia dar uma confusão muito grande, por isso que eles estavam segurando ali. Mas o texto aqui já deixa claro para nós que Jesus estava na região da Galileia, tá? Ele não estava mais querendo ir para a Judéia, porque ele estava sendo jurado de morte lá. E aí nós vamos ver, só um instante, irmãos. Nós vamos ver agora, do verso 2 ao verso 5, que no meio dessas controvérsias contra a missão de Cristo, vamos dizer assim, a obra de Cristo, a pessoa dele, nós vamos ver que nem os seus próprios irmãos de sangue, os filhos de José e Maria, criam nele. No verso 2 ao verso 5 diz assim: estava próximo a Páscoa dos judeus, estava próximo a festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos ou das cabanas. Disseram, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa algum oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos
criam nele. Então observe aqui, irmão, uma situação muito desagradável que Jesus estava vivendo dentro da sua própria casa, no meio da sua própria família, no meio dos seus próprios irmãos. Claro que nós sabemos que essa questão dos irmãos de Jesus, nós como de fato cremos no que está escrito, a gente sabe que realmente era um irmão de sangue, né? Mas os católicos mais antigos, né, eles criaram aí uma ideia de que esses irmãos de Jesus eram filhos apenas de José. José já era mais idoso quando casou com Maria. Maria tinha entre 12 e 16 anos de idade quando casou, e José já trouxe esses filhos de um segundo casamento. Era um viúvo, né? Era um viúvo e já trouxe esses filhos. Claro que essa ideia ela não concorda com as escrituras. Também o tema hoje não é esse, mas a gente sabe muito bem que a Bíblia cita até o nome dos irmãos de Jesus, né? A Bíblia cita o nome dos irmãos de Jesus, fala de algumas irmãs que ele tinha também, e não é primo, porque a Bíblia, quando vai falar de primo, ele usa de fato o termo primo, a prima Isabel, enfim, ele usa esse termo aí, tá? Também não é discípulo, porque quando a Bíblia vai falar de discípulo, a Bíblia distingue entre irmão e discípulo. Aqui a Bíblia está dizendo que eram os irmãos dele que não criam nele, então parentes dele realmente, filhos do seu pai, filhos da sua mãe. Agora imagina aí, irmão, você tem um chamado, você tem um ministério, Deus te deu uma unção, Deus te deu uma graça para você realizar algo para Ele, e dentro da sua própria casa você já encontra os primeiros inimigos, dentro da sua própria casa você já encontra os primeiros adversários. É complicado, irmão. Eu, graças a Deus, nunca passei por isso, dentro da minha casa não, dos meu pai, minha mãe, meus irmãos, não, tá? Mas eu sei que tem muita gente. Passei na família assim de uma forma geral, né? Familiares um pouco mais, mas dentro de casa mesmo não, tá? Mas tem muita gente que enfrenta essa dificuldade para exercer seu ministério. Tem gente, irmão, que só pelo fato de se converter, já é amaldiçoado pelo pai e pela mãe, já começa a ser alvo de chacota dos seus familiares, dos seus próprios irmãos dentro da sua própria casa. Então é uma situação constrangedora, e tem pessoas vivendo isso, tem pessoas passando por isso hoje, tem pessoas vivendo isso, e os discípulos de Jesus, aliás, os irmãos de Jesus, que parece até que tinham também inveja dele, né? Não só não acreditavam, mas quando viu ele fazer o trabalho, não acreditavam, e parece também que tinham inveja, e ficavam ali dizendo: ó Jesus, se tu quer só aparecer, se tu quer só se mostrar, vai lá para Jerusalém, vai ter a festa das cabanas, né? Qual era a festa das cabanas? Que é uma das festas de peregrinação, que vinha gente de todos os lugares do mundo, os judeus ou prosélitos convertidos ao judaísmo, vinham para aquelas festas. Eles tinham que passar 7 dias morando em cabana. Podia ser o rei, podia ser pessoas ricas, passava 7 dias debaixo de uma cabana feita de palha, para lembrar a peregrinação no Egito, do Egito até Israel, né? A peregrinação de 40 anos, que Moisés conduziu, eles moraram em tendas, e ali eles faziam todos os anos essas festas dos tabernáculos, festa das cabanas, onde eles ficavam lá morando embaixo de tendas durante esses 7 dias, e havia outros rituais também ali, que não nos convém falar, a gente já tem até alguns estudos sobre isso aí no canal, mas, então, ia vir muita gente, e os irmãos de Jesus, como eram judeus, estavam indo para lá também, e sabiam que os discípulos de Jesus iam estar lá, que o povo a quem Jesus vinha pregando já durante esse tempo de ministério também ia estar lá, que ia ter muita gente, e os irmãos de Jesus, numa ótica humana, sensacionalista, egoísta e carnal e diabólica, acharam que Jesus queria apenas aparecer, queria apenas se mostrar, se exibir. Mas isso, irmãos, eu quero te dizer uma coisa, que obviamente não era o caso do Senhor Jesus, mas é o caso de muitos evangélicos hoje, é o caso de muitos pregadores hoje, é o caso de muitos ministros hoje. Eu nunca tive dificuldade, Deus me deu a graça para fundar esse ministério, já fazem 9 anos, em maio passado fez 9 anos, cada maio completa mais um ano, né? Nós estamos em 2019, né? Porque vai ficar gravado o vídeo aí, então 2019, maio de 2019 fez 9 anos nosso ministério. Eu nunca tive dificuldade, irmão, de chegar aqui e pregar para 2 pessoas, que foi exatamente o público que eu comecei a pregar, era para minha esposa, a irmã grande e o Delzinho com 4 anos ali. Eu pregava para eles, a gente lia a Bíblia, orava, cantava, e eu pregava para eles. Nunca tive dificuldade para fazer isso. Uma vez um irmão que congregava conosco aqui, muito querido, né, continua sendo querido, saiu por motivos de problema de saúde, enfim, essas coisas, não está mais congregando, mas ele falou para mim que
Conhecia em outras igrejas pastores que quando chegava a hora do culto, ele ia lá, dava uma olhada assim, aí olhava, via pouca gente, mandava um obreiro pregar. Vai lá, obreiro, prega lá, porque tem pouca gente. Aí quando o dia que ele olhava lá, abria lá de trás a porta, olhava, tinha muita gente. Não, hoje eu prego. Quer dizer, então, Jesus não tinha esse estrelismo, irmãos. Jesus não estava procurando isso, mas se encaixa muito bem o que os irmãos de Jesus estão falando aqui, irmão, para os pregadores de hoje. Se encaixa muito bem o que os irmãos de Jesus estão falando aqui para os cantores de hoje, meu irmão, porque viraram popstar, transformaram a obra de Deus numa rampa de projeção à fama. Hoje todo mundo quer ser pastor, quer ser bispo, quer ser ministro, quer ser levita, né? Quer gravar um CD, quer escrever um livro, quer alguma coisa para aparecer, para se mostrar. A gente vê essas apelações aí desses ministérios, chamando o povo para milagre e cura, meu irmão. A gente vê que nada mais é do que pastores querendo aparecer, querendo se mostrar, querendo que o ministério deles cresça, meu irmão. E os irmãos de Jesus estavam nessa mente, estavam achando que a intenção de Jesus era essa, e a intenção de Jesus nunca foi essa, e a intenção dos homens de Deus, das mulheres de Deus, dos verdadeiros discípulos de Cristo, nunca deve ser essa. Pregadores do Ministério Missão de Fé, vocês nunca devem subir nesse púlpito, nessa plataforma, para disputar um com o outro quem prega mais. Ministros do louvor, que conduz a igreja no louvor, vocês nunca devem pegar esses microfones, ou um violão desse aí, uma guitarra, um contrabaixo, para querer disputar com o outro, ou ver quem canta mais, quem toca mais, ou querer aparecer. Nunca faça isso, porque a obra de Deus não é para isso, irmãos. A obra de Deus não é para isso. Mas na mente dos carnais, dos que tem mente diabólica, a sabedoria humana, que não é a sabedoria de Deus, a mente deles é isso. Se fosse um dos irmãos de Jesus que tivesse os dons, vamos dizer assim, porque Jesus é Deus encarnado, né? Mas vamos falar dos dons que ele tinha, né? Se fosse um dos irmãos de Jesus ali, que tivesse esses dons que Jesus tinha, já está claro aqui para nós que a ideia deles era aparecer. A ideia deles era se mostrar. Eles disseram para Jesus: olha, vai lá para Jerusalém, rapaz, vai ter uma festa grande lá, vai estar todo mundo. Como é que tu quer aparecer e faz essas coisas escondido? Como é que tu quer aparecer e faz essas coisas em oculto? Tá? Então a gente já via aqui que se fosse um deles, eles já iam tomar o ministério realmente como uma rampa também de se projetar a fama, quando na verdade quem tem que ser glorificado no ministério, quem é? É o pastor Jardel, é? Quem tem que ser glorificado no ministério é Deus, não é o homem. O homem é um canal, o homem é um instrumento, o homem é um elemento que Deus usa para que ele seja glorificado, e não para que aquele homem seja glorificado. Teve muitos homens no decorrer da história, ministros, que arrebanharam multidões nas suas pregações, e houve desses ministros que ousou dizer: Deus precisa do meu ministério. Teve um desses ministros que estava num estádio lotado com a multidão de pessoas. Quando ele viu aquela multidão que estava ali por causa dele, por causa do dom que ele tinha, por causa do talento que ele tinha, pelo que Deus tinha dado a ele, a exaltação subiu no coração dele. Não era por causa dele que o povo estava ali, o povo estava ali pelo que Deus tinha dado a ele. É diferente, como Deus usava ele, como Deus era na vida dele. E por um momento, por um lapso, aquele pregador, ele mesmo contou esse testemunho, por um lapso aquele pregador olhou e disse, viu aquela multidão lá, estava ali, né? Deus precisa de mim. E ele disse que a partir daquele momento que ele pensou isso, o ministério dele começou a entrar em ruína, a entrar em declínio, porque Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Deus usa os homens? Usa. Deus escolheu usar os homens? Escolheu. Mas Ele não precisa de homem, de determinado homem, deste ou daquele homem. Ele quem escolhe o homem que Ele quer usar. Amém, pessoal? Então nunca pense que o seu serviço para Deus é insubstituível. Nunca pense que o que você faz para Deus, não pode chegar alguém para fazer até melhor do que você. Nunca pense, meu irmão. Às vezes eu digo: irmão, quer dizer que se o pastor Jardel for embora, o ministério de missão vai se acabar? Não. Por quê? Porque o Ministério Missão de Fé existe, não é por causa do pastor Jardel.
O ministério Missão de Fé tem crescido, o rebanho tem se multiplicado, as pessoas têm vindo e têm alcançado muitas vidas pela rede social. Não é por causa do pastor Jardel, é pela palavra que esse ministério prega, é pela verdade que esse ministério anuncia, é pela presença do próprio Deus arrebanhando sua igreja através da sua genuína palavra. Então tanto faz o pastor Jardel ir embora, como o Gilmar ir embora, como o Auricelli ir embora, como qualquer um pregador ir embora, mesmo a obra continua e continua abençoada e acabou-se, amém? Claro que tem pessoas que trabalham bastante na obra, que quando sai faz falta por um determinado momento, mas como a obra é de Deus, Ele provê outro ou outros para substituir aquelas pessoas. Então, queridos, mas nós temos esse problema hoje, não é verdade? Nós temos esse problema hoje no meio da igreja. Como é que está o retorno aí do... Está ok? Nós temos esse problema hoje. E isso, eu acho que isso era muito constrangedor para Jesus, irmão. E sabe, irmão, isso é muito constrangedor quando você está fazendo a obra de verdade, a obra com sinceridade, né? Como eu trabalho todo dia naqueles canais, nos benditos canais, todo dia eu trabalho. A minha esposa é testemunha disso, trabalho, horas e horas e horas, porque dá é trabalho. E aí, você está lá colocando mensagem lá, cada mensagem para alcançar vidas, para impactar pessoas. Aí surge uma meia dúzia, meu irmão, de pessoas desorientadas, desinformadas, para dizer: esse pastor está querendo aparecer. Aí eu já estou com a mensagem lá em casa, lá, acho que eu editei essa mensagem, já está lá. Aí eu vou botar no YouTube, o pastor Jardel é mais um pastor que está querendo aparecer? Porque no texto da mensagem lá, eu digo para o povo que o povo não é escravo de pastor, que o povo não tem que se submeter a pastor, que o povo não se converteu a pastor, que no dia que eu chegar aqui querer fazer uma campanha ou uma heresia, vocês não tem que me obedecer coisa nenhuma, vocês não tem que me seguir coisa nenhuma, porque ninguém aqui é convertido ao pastor Jardel, vocês são convertidos a Cristo, amém? Mas às vezes, irmãos, é incômodo. Às vezes, se você lê uma mensagem aqui, outra ali, e vê alguém falando isso, você acaba ficando um pouco triste o seu coração. Acaba ficando um pouco triste, nós somos seres humanos. Então imagino que Jesus, ao ouvir aquilo dos seus próprios irmãos, esse Jesus é um exibido, ele está querendo aparecer, vai fazer tua obra lá, aproveita a festa lá, aproveita a festa. Claro que Jesus era um estrategista, meu irmão, como Paulo foi um estrategista. Eles aproveitavam os locais aglomerados, irmãos, para pregar, para ver se alguém se convertia, não era não? Quando vocês vão evangelizar, Clodomiro? Quando vocês vão evangelizar, já que a igreja aqui nós vamos evangelizar, vocês vão para onde? Para os cantos desertos, onde não tem ninguém? Vocês procuram quais locais? Onde tem mais gente. Por que? Vocês querem aparecer? Não, porque lá tem gente para ouvir o que vocês têm para dizer. Vai que tem um escolhido de Deus lá, vai ouvir a mensagem, vai se arrepender, vai se converter, né? Então era isso. Aí houve aqui esse momento, e ali meio que desagradável, uma situação meio que desconfortável, mas Jesus, ele toma a seguinte atitude. Jesus, ele toma a decisão, a atitude de ir repreender os irmãos dele. Agora um detalhe importante, irmãos, não é porque Deus te escolheu, que é obrigado tua família toda a ser salva, não. Já está vendo um exemplo aqui, né? Claro que a gente sabe que pelo menos 2 irmãos de Jesus se converteram depois que Jesus morreu. Tiago, o autor da epístola, e Judas também o autor da epístola, tá? Essa epístola de Tiago e essa epístola de Judas são de 2 irmãos de Jesus que se converteram depois que ele morreu. Então, mas tinha outros irmãos e irmãs, e a gente não vê o relato deles ter se convertido. Então a gente pode concluir uma coisa interessante, irmão. Não é porque Deus te chamou, não é porque Deus te deu graça, te deu unção, irmão, te deu dom, que é obrigado a tua família toda a se converter. Muito provavelmente muitos de nós que fomos escolhidos por Deus sem merecer, vocês que estão me ouvindo aí, muito provavelmente, mais que você queira que sua família creia, se converta, se arrependa, mas não é obrigado eles se converterem, não é obrigado eles se arrependerem. Vai ter muitos de nós, irmãos, que tem familiar nosso que não vai ser salvo. Poxa vida, calma, vamos dizer, rapaz, o irmão ali é um pregador do evangelho, quando ele prega, as vidas se convertem, mas a família dele não se converte. Então, para você não ficar triste quanto a isso, tá? Não fique triste quanto a isso, porque a obra salvífica é obra soberana de Deus, tá?
Então fica tranquilo, apenas ora para Deus salvar, ora para Deus ter misericórdia, para Deus ter compaixão, e aí, meu irmão, vai fazer parte da soberania dele, e a gente não pode ir além disso, certo? Então, a gente vê aqui o seguinte, houve aqui essa levante dos irmãos de Jesus contra eles, e aí Jesus ele vai e toma uma posição que eu achei interessante, meu irmão, tá? Para mostrar que Jesus também não era uma mosca morta, que ficava engolindo ali tudo direitinho, ali todo mundo falando e ele caladinho, não. Do verso 6 ao 9, ele diz assim, Jesus ele vai e rebate os seus irmãos, ele diz assim, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está sempre pronto. O mundo não pode odiar vocês, mas ele odeia a mim. Por quê? Porque dele eu testifico que suas obras são maus. Subam vocês a essa festa. Eu não subo ainda à festa, porque ainda não é chegado o meu tempo. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia, e os irmãos dele foram. Então observe, irmão, Jesus chegou e disse, olha, vocês estão falando isso aí de mim, porque para vocês andam de acordo com a vontade de vocês, vocês andam de acordo com os impulsos de vocês, com a carnalidade de vocês, com a vaidade de vocês, com o orgulho de vocês, com a soberba de vocês. São vocês que decidem, vocês decidem e decidem, e eu não. Jesus dizendo aqui, eu não, eu ando de acordo com o tempo do meu Pai. Se o tempo de vocês está sempre presente, por quê? Porque o tempo do homem teimoso está sempre presente. O homem rebelde, faccioso, teimoso, soberbo, arrogante, prepotente, ele sempre está fazendo o que vem na telha dele e acabou. Mas o homem de Deus, a mulher de Deus, não, ele anda dentro do tempo de Deus, ele anda dentro dos planos de Deus, ele anda dentro dos propósitos de Deus. Claro que às vezes a gente acaba dando uma apressadinha, botando os pés um pouquinho na frente dos carros, né? Às vezes acontece, mas Deus é tão bom que acaba salvando a gente ali daquelas algumas situações que a gente cria